Bom, eu sou Alice, eu vim aqui para conversar um pouquinho sobre meus personagens, né, da saga Em Busca da Solidão. Bem, são para maiores de 16 anos, como eu falo nos vídeos, é sempre para me dar maior liberdade, para mim conseguir tratar de temas um pouquinho mais pesados. É claro que isso é tudo as minhas pesquisas, é porque eu fui realmente muito curiosa, e eu falei, peraí, eu tenho que ter uma informação, tem que ter uma resposta para isso, uma resposta para aquilo. Então a gente vai ter três personagens que são, digamos assim, os mais importantes. Né? No caso, são quatro, né? Que tem o Sr. Dog também, que ele é um dos narradores, né? Ele que vai estar contando a história. Mas desses quatro, né? O que eu mais acho importante, né? É a própria Nera, né, que é a Lonely, que ela trocou de nome, né? Antes ela chamava de Nera, depois ela passou a chamar Lonely, né, solidão, enfim, estado de solidão, né, na verdade. A Lai, que é uma feiticeira, sim, temos uma feiticeira dos sentimentos e as emoções. A Lai, ela é muito legal porque ela explica os sentimentos e emoções, como eles nascem no coração das pessoas, como eles se desenvolvem. Vai falar muito sobre substâncias, sobre os hormônios, mas de um lado mais místico, de um lado mais mágico, essa questão que a gente não consegue muito explicar. Por que a gente sente amor, por que a gente sente raiva, por que a gente sente tristeza, por que a gente sente inveja, por que temos esse sentimento. Então a Lai, ela vai explicar e ela vai mais ou menos conversar um pouco sobre isso. A Lai, ela é uma personagem que eu tive uma inspiração em uma das minhas psicólogas, que ela foi realmente muito fantástica. Foi ela que me indicou, é claro que não foi bem ela, né? Tem um outro nome, enfim. Mas ela que me indicou a começar a escrever diários, né? Porque, como todo escritor, eu tenho muita vontade de escrever meus devaneios, que é uma coisa totalmente normal. Lá no documentário da Clarice Lispector, ela fala sobre isso. Ela chama de epifanias. Eu acho incrível isso. Quando você começa a ler obras de outros autores e você fala, nossa, ele comentou sobre esse detalhezinho, essa minha vontade de escrever, esses pensamentos que eu tenho, essa imaginação um pouco mais fértil. E você vê, você fala, nossa, que legal, eu sou uma pessoa normal, eu só sou, tipo, uma escritora. É só isso, essa é a diferença, é que eu realmente tenho essa predisposição para a escrita, né, com a questão da imaginação e da criatividade. E ela foi uma pessoa muito importante para mim, né? É claro que não pude colocar o nome dela, né? Eu gostaria muito, mas eu não lembro, não me recordo, porque eu era muito criança. Então, enfim, eu coloquei de Alai mesmo. E a Zoe Aklivan. A Zoe Aklivan, ela é uma cientista do tempo. Sim, temos aí uma ficção científica, digamos assim. Sim, eu tenho um apreço muito grande pela Zoe. Primeiro porque o nome dela, Zoraide, ela vem de uma amiga minha, uma senhora, que infelizmente ela já faleceu. E um dos vídeos aqui, provavelmente, um vídeo aqui do canal eu já comentei. Se eu não achei, né, por causa da vergonha eu acabei não colocando. Eu sou assim, meu. Mas a dona Zoraide, ela me ensinou muito sobre aproveitar a vida, sobre aproveitar o tempo. E é interessante porque nas conversas, né, porque eu ia muito na casa dela para aprender a tocar violino, né? Então eu tinha um curso, né? Eu ia pro curso, tinha uma moça, né, que trabalhava com ela e tinha uma filha. Então eu ia com a filha dessa, no caso, entre aspas, né, empregada dela, e, né, aprender a tocar violino, e eu ia pra casa dela sempre, assim, tomar um café, conversar, porque eu entregava a filha dela, a filha da empregada, na casa da dona Zoraide, né, que trabalhava, né. E era muito legal porque eu tomava um café com ela e ela sempre me acolheu muito bem. Ela sempre conversou muito comigo. E ela sempre falou pra mim, ela falou, aproveita o seu tempo. Se você quer fazer algo e isso não vai te atrapalhar, faça. É interessante porque os vídeos aqui, como eu sempre falo, são vídeos pra mim.
são para eu me desenvolver, para me crescer, para sentir que eu tô fazendo algo, entre aspas, útil, né? Então, assim, esse desenvolvimento, essa vontade de querer se arriscar um pouquinho mais, desde que de forma segura, é algo que eu aprendi com ela. A Dona Zoraide, ela veio de um momento, né? Dona Zoraide, a senhora mesmo, né? Não a personagem. Ela veio de uma época em que as mulheres não tinham voz, né? Não tinham como lidar, não tinha escolha, né? Então era casar e acabou. Era esse o futuro, era só casar. E ela cumpriu muito bem, né? Isso apesar de que, né, ela poderia sim ter, foi uma escolha dela, né? Ela escolheu, ela tinha meios de sair e tudo, mas a pressão da sociedade, a pressão das pessoas, até mesmo a pressão dela mesma com ela mesma, fizeram com que ela não conseguisse, né, viver a vida como ela queria viver. E eu acho legal que, ao invés de ela ser uma pessoa amargurada, de ser uma pessoa que fechada e dane-se, porque as pessoas conseguem ou não, e ficar no vitimismo, chorando, ai, na minha época eu não consegui, você conseguia, e ficar nisso, sabe, reclamando e nessa roda maldita de hamster, né, que nunca sai. Não, ela olhava assim para mim com um sorriso e ela sempre me aconselhou muito bem. Principalmente com a questão do uso do tempo. O que você está fazendo agora? E esse lance de aprender a usar o tempo, aprender a usar a sua vida. Então, se você é uma pessoa jovem, se você é uma pessoa que pode trabalhar, cara, trabalha. Levanta uma grana, realiza o seu sonho, corra atrás. Como ela disse para mim, o futuro ele tá indo em branco. É você que cria o futuro, é você que o faz. Pode ser sim que haja um destino, haja algo do tipo, mas você que escreve, é você que determina, é você que faz. Então, a partir do momento que eu falo, poxa, eu quero ser uma escritora, eu preciso dar passo para ser escritora. Eu não preciso ficar, as editoras, não querem ler meu manuscrito. Porque isso, porque aquilo. Cara, a gente tá vivendo uma época da quarta revolução industrial. A gente tá vivendo um momento em que há várias informações, há várias tecnologias. E a gente precisa explorar mais, a gente precisa aprender mais, a buscar mais, né? E são realmente essas três personagens, né? A Zoe, que o livro dela, né? A Flor do Tempo, é um livro que eu não vou, né? Publicar ainda aqui no YouTube. Provavelmente eu quero que ele saia modo físico mesmo. Se tiver, vai ser alguns trechos realmente do livro, porque é uma das obras que eu tenho muito apreço. Eu realmente gosto muito da Zoe. Eu acho que é uma das personagens mais importantes. Apesar de que lá em Busca da Solidão ela já passou pelo processo dela, já tá uma bem melhor, né? Ela aprendeu a lição. E ela passa essa lição para a Loni, assim como a Lai faz o mesmo. Ele tem um crescimento, né, dos personagens e um desenvolvimento muito importante na questão da amizade, da afetividade. É uma coisa que eu gosto muito de trabalhar nos meus escritos. A questão da amizade. Se fala muito do amor, se fala muito da questão do romance, enfim, mas pouco da amizade. O poder da amizade. O que a amizade pode fazer para uma outra pessoa. Eu acredito que a amizade ela é tão poderosa quanto o amor. E conversar sobre isso é uma coisa muito importante nesses dias, porque você vê muita gente que tá solitária, cara, e às vezes tá por conta das situações, porque vê barreiras e não consegue ultrapassar essas barreiras. Barreiras que até pode ser bobas, pode ser coisas assim que era só questão de mandar um oi, mandar uma mensagem, coisa do tipo. É claro que eu tô aqui sendo simplista, né? Tem coisas muito mais complexas, muito mais profundas, muito mais difíceis. Mas quando você toma ciência de que há brechas e que você pode sim você pode desenvolver, porque a Lonely, ela tem esse lance de querer buscar a solidão, ela quer viver só.
E aí ela se depara com outros personagens que falam, ok, você pode viver só, mas você pode viver em conjunto também, e isso é uma coisa mais legal ainda, que o amor próprio é algo que você precisa realmente cultivar em você, mas a amizade também. Então é possível você ter ali um equilíbrio entre o amor próprio e a amizade. Então é isso, só conversando um pouquinho mais sobre o Em Busca da Solidão, que é só para realmente vocês entenderem o contexto, saber um pouquinho mais da história, porque pode parecer que fica um pouco assim confuso e tudo, por conta da forma que eu vou escrevendo, a forma que eu vou lidando, mas lá na frente, né, antes do final, provavelmente vocês já vão ter compreendido, tá bom? Assim espero. Então, se não, a ideia é reescrever e fazer novamente antes de realmente publicar bonitinho. Então é isso, é só uma conversa mesmo com vocês, né, sobre o Em Busca da Solidão e sobre meus personagens. Eu fui,